Olá, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo vamos falar por que é que o Enéas nunca ganharia uma eleição do Lula. Bom, primeiro, vamos dar as devidas honras ao Dr. Enéas, né? Falecido político brasileiro e cientista com vários títulos, que tentou fazer algo pelo esse país, né? A gente sabe que esse vídeo ele não é sobre política, ele é sobre comunicação. Eu quero entender, ajudar vocês a entender por que é que, disputando 3 eleições contra o Lula, claro, nenhuma dessas o Lula saiu vencedor dessas disputadas, mas por que é que o Brasil não escolheu o Enéas e acabou por escolher o Lula? Primeiro tem um fator aí psicológico, que a gente tem que analisar de um ponto de vista psicológico da população brasileira a respeito de um líder, né? Como é que uma população no geral enxerga um líder? E esse fator, principalmente quando falamos de política brasileira da democracia, que é a escolha pela maioria, temos que pensar em quem são a maioria dos brasileiros. Se são pessoas instruídas ou pessoas analfabetas, né, ainda que funcionais, que não entendam, compreendam plenamente um texto na sua totalidade. Se são pessoas que têm uma visão de futuro de crescimento do país, seja ela em desenvolvimento de tecnologias, desenvolvimento de bens que já existem no país, ou se são pessoas que estão vivendo numa camada social mais baixa, que querem desenvolver a si mesmo nas coisas mais simples, né? Que é a sobrevivência, é você se alimentar, é você ter abrigo. Então, quando o Enéas ele vem abordar a população falando sobre os títulos que ele tem, falando das competências que ele tem, usando de palavras rebuscadas, com polidez, dificulta o entendimento da massa, né? Já o Lula é um cara que conversa com as massas, ele sabe mexer no emocional dessas massas. Portanto, em termos de comunicação política, o Lula é mais habilidoso do que o Dr. Enéas, queira você ou não. O Lula é muito mais habilidoso do que o Enéas em comunicação política. Por quê? Porque ele se gesticula bem, ele fala palavras simples de entender e fala para a maioria, cara. Quando o Dr. Enéas falava com a parte da população, né, fosse mais inteligente, mais capacitada e que sozinhos não poderiam ganhar a eleição. Sozinhos não poderiam ganhar a eleição porque não representavam a maioria. Nas eleições, nas 3 candidaturas que disputaram, nenhum deles saíram vencedores. Mas em 2002, o Lula ele faz um reposicionamento de imagem, né? Ele contrata um marqueteiro para alinhar o discurso dele, que era um pouco mais agressivo à esquerda, e alinhá-lo mais ao centro, né? Surgiu Lilinha, Paz e Amor. Claro que atrelado a tudo isso, a capacidade de associação política do Lula, que através do seu partido conseguiu fazer parcerias com as redes televisivas para ter mais tempo, para ter mais artistas falando seu nome, né? Musiquinha em seu nome, esse tipo de coisa. Tudo isso fez do Lula esse fenômeno que ele é hoje. O Lula ele não é só um político que representa um partido. O Lula é quase um time de futebol. Existem pessoas que torcem para o Lula como torcem para um time de futebol. Independente dele ganhar ou perder, eles não abandonam. Se ele erra, eles também não abandonam. Diferentemente de outros políticos. Nos tempos atuais, acredito que o Enéas ele teria mais voz porque temos redes sociais, né? Não é à toa que nos últimos anos o nome do Enéas voltou à evidência aí. Porém, o Bolsonaro, que aí foi eleito como sendo o oposto do Lula, né, o opositor principal do Lula, ele tinha uma comunicação semelhante à do Lula. Em que sentido? Bom, ele tinha uma fala meio estabanada, não tem muita polidez, é um cara meio rústico e num momento que a gente está vivendo de muito mimimi, muito todas essas coisas, um cara meio rústico representava uma saída. É um fluxo que gerou um contrafluxo. Portanto, os bordões também, né, que entram na cabeça da população, que todo mundo fala quando vê, ou é o faz o L, ou o mito, tudo isso faz parte de uma comunicação eficiente. Pablo Marçal, que é um cara que entende muito mais disso, fez na campanha dele, propositalmente, né? Ele fazia lá o M, né? Faz o M de Marçal. Ele entendeu isso muito bem e ele usou isso a seu favor. Não obstante, teve um desempenho muito bom nas eleições de São Paulo, né? Para prefeito. Ao meu ver, essa é a principal falha do Enéas. Era um cara muito instruído, muito capacitado enquanto
pessoa para gerir qualquer problema relacionado ao país, mas não tinha o essencial que era para ser o político. Uma comunicação que converse com as massas. Comente aí nesse vídeo o que é que você achou dessa explanação sobre o assunto.